Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? The King Defy. Pô, então transmitiu o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz o seminário sem filmagem, tá bom? Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Graça Ilimitada. Se você é novo aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar o like. Bora pro vídeo. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo, e quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada, José Wellington, tá trazendo palhaçada. nosso presente aí da De Belém. Quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus, Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então derruba esse podcast aqui, ó. Então pode derruba ser esse podcast, faz seminário na igreja. O culto até aceita. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? The King Defy. Pô, então transmitiu o culto inteiro, não a parte, por favor. Então eu tava faz falando seguinte. com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King the Power. Ó, 1h22 de palavra, de revelação, e por aí vai. Cortaram o The King the Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King the Power. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz o seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. Mas Nós você estamos- iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse Derruba o momento, no podcast. início do podcast, você falou, momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, Não, de então você tá intimidade se com Deus tem que ser complicando. exposta. Eu acho que você tá se complicando. Não tá essas sendo perguntas. exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, Não, pode... pô, Eu tô, você não, adora pra você? Não, Você adora pra eu tô você? adorando, Opa! eu tô adorando. Falou isso, eu meu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, ó Deus. Tal, tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá fora e tá vamos lá. fora do Vamos corpo. lá, então, você tá entendendo o que eu tô Você acha falando? que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. Não, A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras, isso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto Se a do nosso igreja culto. primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então o irmão pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não pergunta. posso entrar na mente de Jesus. Então, Porque pensa a pergunta comigo. que fica- Pensa então, comigo. pergunta Ó, que tem fica- religiões. A pergunta que fica: Ó, como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando Missionário, através... negão. Missionário, A nem que pregação do morra. evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Foi por causa de câmera. Então você acha que isso tá atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. José Wellington tá errado, o Bispo Samuel Ferreira Mas tá assim, errado. eu vou falar pra ti assim, James, de Sila verdade. Malafaia, Olha, nós tá tivemos todo uma mundo certo pandemia aqui, recentemente. Você tá certo. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal. E foi bem na época de Leões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo os Leões paixão. A única forma que como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido.
As pessoas tendenciosas, má tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua The King de Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. pegou aquela parte do King, que era uma, que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as Tá pessoas todo não estão mundo entendendo. São As pessoas- más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, Fábio, não é já línguas morreu. estranhas, Mas gente. ele falou agora que era língua estranha, fala assim, Dele não, com fala Deus. pra mim mesmo, Isso que é não- dele não, com Deus. mas ele falou acabou de agora- falar falou isso. o mistério depois, mas isso aqui Deixa eu é falar um uma- idioma, gente. Irmão, The mas King, deixa eu falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, Que mas guerra assim- é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que guerra é essa por causa da King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de ai, The King, ai, Não, não sei o não. que, ai, The Power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu você quiser foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar evidência. merci, Isso se eu tá em quiser falar evidência. marrar, e o que que tá, e o que que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Aí o que o povo A quer mesma entender da idiotice onde da que você pergunta tirou do Off the isso. King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. É Não, idiotice. não É vem no meu idiotice, nível, irmão. não. É a mesma idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai entender Quanta o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas vai, não. pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Jesus quiser Se curar, Jesus ele quiser manda, usar uma cara. mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar TV, Jesus pode usar não o meio de precisa só comunicação, TV. pode usar. Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da Não. casa através ouvindo os louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É Quando por não aqui. tinha TV, a cura aconteceu Para. do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Ó, vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu Parou- foco há muito parou tempo, de irmão. crescer? Quais religiões Um não? exemplo. Quais religiões Maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é que Entendeu? você... Que Não, seja. é uma Pra ele, é uma organização. organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar um Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? um exemplo. Você Tá quer crescendo, comparar a Gabriel? maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não pô, se tá arrependa fraco. não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a Não, organização... entenda. da Tira a igreja, câmera da Ei, igreja. Tira a Entenda, câmera vocês já da estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu o exemplo. Ó, Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmera. Se você chegou até o final, deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.